Não. Não did. Ó, encontre princípios. Primeiro fazer isso para fazer um outro mais interessante. Encontre a equação da reta tangente. Encontre a equação da reta tangente a curva y igual a 2x sobre x mais 1 no ponto 1. Tá? Quando ele coloca um problema desse jeito, a curva, a palavra curva, significa o gráfico dessa função. Y como função de x. Tá?
Então a curva é isso, tá? É o gráfico dessa função. E ele diz no ponto 1, ele já afirma no ponto 1. Então só faz sentido isso aqui se o ponto 1 pertencer ao gráfico dessa função. Pertence? Pertence, porque quando o x é 1, quanto é o y? Se y é 1, fica 2 sobre 2 dá 1. Então, ok. Solução. Equação da reta tangente ao gráfico dessa função, que é a curva, nesse ponto. A reta tangente, por definição, é a reta que passa pelo ponto dado com coeficiente angular igual a quê? A derivada da função no ponto. Então você só precisa calcular o quê? Você precisa calcular dy dx, né, que é a derivada, usando essa nova notação, nesse ponto, no ponto de abscissa 1. Então, trata-se de uma função diferenciável, porque é uma função racional. Portanto, você tem o seguinte: dy dx. Quem é dy dx? Quem é? A derivada de y em relação a x. Derivada do numerador 2, vezes o denominador, que é x mais 1, menos, repete o numerador, vezes a derivada do denominador, que é 1. Dividido por quem? Por x mais 1 ao quadrado. Isso é quanto? Isso vai dar 2x, tá certo? Mais 1, menos 2x. Vai dar o quê? 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Opa, é 2x mais 2, menos 2x. Então é 2 sobre x mais 1 ao quadrado, correto? Tá certo? Isso para todo x. Logo, dy dx, quando x é igual a 1, é igual a quanto? É o que interessa. É igual a quê? 2 sobre 1 mais 1 ao quadrado, que é o quê? 1/2. Tá? Então, isso é a derivada no ponto de abscissa 1, que é 1/2. Derivada. Derivada do numerador 2, vezes o denominador, menos o numerador vezes o denominador. Dá 2x mais 2, menos 2x, dá 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Portanto, a derivada. Assim, a tangente pedida, né? Tangente pedida, para a gente solicitá-la. Tem que equação? Tem equação. Qual é a equação? Ela passa por esse ponto com esse coeficiente angular. Então, a sua equação é o quê? Y menos 1 igual a quê? A 1/2 vezes x menos 1. É essa equação, deixa aí como está. Então, essa equação, isso aí. Agora, vamos ver uma variação desse exercício. Aqui tem a regra do quociente, regra do produto. Diga. Como é? É a equação de uma reta passando por um ponto. Já foi trabalhado aqui. Uma reta, se você dá o coeficiente angular, da reta M real e um ponto por onde ela passa, x0, y0, quem é a equação da reta? Y menos y0 igual ao coeficiente angular vezes x menos x0.
Essa é a equação da reta. Tá? Quê? Parece estranho. Porque não tem o limite de U tendendo a menos x, né? É. X. Nesse passo, o segundo é f de menos f de x sobre menos U sobre menos x. Esse passo esse parece estranho. Pois não. Porque eu substitui. A função é par. Você tem que usar as hipóteses. A função é par. Se a função é par, quem é f de U? F de menos U. Hã? Porque eu coloquei o menos em evidência, ó. Não, o menos x não. Se eu coloquei o menos, tem que ficar menos U menos x. Não pode ser só U menos x. Tem que ficar menos U menos x. Não, não fiz nenhuma substituição ainda não. Eu só fiz manipulação. Quem é f de U? É f de menos U. Menos f de x. E o U mais x é quem? Coloca o menos na frente. Aí fica menos U menos x. Se for 1 sobre A mais B, coloca o menos na frente e leva lá para o denominador. Não é isso aqui não? É ou não é? Então. Eu acho que você não conseguiu o f de menos U e também você está pensando sobre o menos U. Não troquei não. Eu estou usando que a função é par. Não troquei U por menos U. Eu não posso chegar e trocar U por menos U. Em qualquer função. Eu estou usando a hipótese. A função é par. Então quem é f de U? É f de menos U. Eu estou usando a hipótese da função ser par. Agora aqui eu estou colocando menos, porque como apareceu menos U aqui, vai ficar menos U embaixo. Aí eu farei a mudança de variável. Vou substituir menos U por quem? Por V. V é menos U. Aí quando eu faço essa mudança, isso aqui vai ficar f de V menos f de x. Aí fica V menos x, o menos daqui. E quando o U tende a menos x, o que é que acontece com V? Tende a x. Aí eu caio onde eu quero. Que eu ainda não usei a minha hipótese. Qual é a minha hipótese aqui? Se x está no domínio da derivada, isto é, se a f é diferenciável em x. E o que significa a f ser diferenciável em x? É esse limite aqui, sem o menos, ser o número real. Mas ele com menos, se ele sem o menos é o número real, com menos é o número real, que é quem? Menos a derivada da fx. Limite de menos uma função é menos o limite da função. E acabou. Entendeu? Você tem que usar as suas hipóteses. Olha esse problema aqui, ó. Olha esse problema. Cadê? Sumiu. Ache os pontos sobre o gráfico, seja f, a função dada por... Vou mudar um pouco o enunciado dele. F de x igual a 2x3 mais 3x2 menos 12x mais 1, tá? 2x3 mais 3x2 menos 2x mais 1. Ache, quer dizer, encontre
os pontos sobre o gráfico de f, onde a tangente, isto é, a reta tangente, né, é horizontal. Então, solução. Bem, a função é uma função polinomial. Logo, ela é diferenciável. Isto é, o seu gráfico tem reta tangente em todos os pontos. A reta tangente ao gráfico, num ponto, o seu coeficiente angular é a derivada no ponto. Tá? E o problema pede para você encontrar cada ponto sobre o gráfico dessa função onde a tangente é horizontal. Quem são as retas horizontais? São as retas com coeficiente angular igual a zero. Tá? E o coeficiente angular é quem? É a derivada. Tá? Então, primeiro, f tem-se f diferenciável, tem-se f que diferenciável com quem é a derivada da f em x. Em f em x, quem é? Igual a quê? 6x2 mais quanto? Mais 6x menos 2. Para todo x real. Tá? Tem-se f é diferenciável, com isso aqui, e outra coisa. E a reta tangente em x, f de x, né? A reta tangente em x, f de x, no ponto x, f de x, é horizontal? É horizontal se e somente se a derivada de f em x é o quê? Zero. Isso é um fato não só para essa função, para qualquer função. A reta tangente do ponto x, f de x é zero. Tá? F é diferenciável, e a reta tangente em x, f de x é zero, se somente se zero. Agora, tá? Como f' de x é zero, se somente se o quê? 6x2 mais x menos 12 é zero, que ocorre se somente se o quê? x2 mais x, x2 mais 6x. Tá? x2 mais 6x menos 12 é igual a zero. Isso aqui é se somente se o quê? x2 mais x menos 2 é zero. E dois números que somados dá menos 1 e multiplicados dá menos 2. Que é se somente se